CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas e 5 minutos, grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando nesta segunda-feira, 4 de novembro de 2024, mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. E o Unimed Campinas saiu na frente nos playoffs das quartas de final do Campeonato Paulista de Basquete. Vitória campineira por 67-64, com destaque para a cubana Casanova, que jogou um absurdo, 37 pontos. As duas equipes voltam a se enfrentar na sexta-feira em Campinas. E agora o destaque do Guarani, que perdeu a terceira seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. Antônio Lupi. Perdeu para o Goiás, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes. Jogo lá no estádio Ailê Pinheiro, a Serrinha, no último sábado, 1-0. E pior que o Guarani teve muitas chances de vencer o jogo, mas parou na baixa eficiência do ataque e também em uma tarde e noite inspirada do goleiro Tadeu. O Guarani tem uma matemática bem pequenininha, mas bem pequena mesmo para acreditar. Mas o Bugre está muito próximo de confirmar o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Precisa de um verdadeiro milagre. O goleiro Pegorari, na saída do jogo, já afirmou que agora a equipe precisa voltar para a Série B, já que o rebaixamento já é dado como certo pelo goleiro do Guarani. O Al Hilal enfrenta o Stegla hoje, às 3 da tarde, pela quarta rodada do Grupo Oeste da Liga dos Campeões da Ásia. A expectativa está em cima de Neymar, que pode fazer o seu segundo jogo desde que voltou de lesão. Corinthians e Palmeiras fazem clássico nesta segunda-feira às 8 horas da noite na Neoquímica Arena, jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O derby será o último duelo entre os dois rivais nessa temporada. Para o Corinthians, está em jogo se afastar da zona de rebaixamento. Já para o caso do Palmeiras, a vitória é importante para seguir a perseguição ao líder Botafogo. Fórmula 1, Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Brasil. O holandês saiu da 17ª colocação para chegar em primeiro. Esteban Ocon e Pierre Gasly, ambos da Alpine, ficaram em segundo e terceiro respectivamente. Com a vitória, Max Verstappen está muito próximo de conquistar mais um troféu do Mundial de Pilotos. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupi. É hoje o jogo mais importante da Ponte na temporada 2024. Encara o Paysandu às 9 horas da noite no estádio Moisés Lucarelli. O vencedor, se tiver um vencedor nesse confronto, fica muito próximo de garantir a permanência na Série B. Quem perder vai para as últimas 3 rodadas, ameaçado pelo rebaixamento. O técnico interino Nenê Santana deve fazer mudanças na equipe para enfrentar o Papão jogando no Majestoso. Copa do Brasil, o Flamengo deu um passo importante rumo à conquista da competição. O rubro-negro derrotou o Atlético Mineiro por 3-1 no Maracanã, com gols de Arrascaeta e 2 de Gabriel Barbosa. Allan Kardec descontou para o Galo, lembrando que as duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo em Belo Horizonte e o Mengão pode perder por até um gol de diferença, que será o campeão. Mais Série B do Campeonato Brasileiro, hoje jogos importantes também na parte de baixo da tabela. Quem tem o destaque é Fábio Scheib, grande abraço, bom dia Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN, 35ª rodada, depois dessa apenas mais 3 jogos e hoje tem duelo na parte de baixo da tabela, zona de rebaixamento no Novelli Júnior às 9h15 da noite, o Ituano tentando a última cartada aí na busca de salvar do rebaixamento, recebe o CRB, que também pertence à zona de rebaixamento, 9h15 da noite esse duelo. Mais cedo, o Operário recebe o Sport no G4 da competição, jogo no Germano Krieger às 7 horas da noite. Muito obrigado. E agora o destaque da opinião aqui no CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Cara, eu tô lendo neste momento a declaração do Pegorari, né?
Não sei, muito simples, muito simples. Eu acho, aliás, que a entidade Guarani Futebol Clube está encarando com muita tranquilidade esse rebaixamento, sendo que não era para encarar desta maneira. É muito grave o rebaixamento do Guarani para a Série C do Campeonato Brasileiro. Isso compromete as finanças do clube, compromete a história do clube. Eu não imaginava o Guarani voltando para a terceira divisão do futebol nacional. É claro que o Pegorari não é o principal causador deste rebaixamento, mas ele tem uma parcela, ele tem uma contribuição também na queda. Mas eu estou percebendo assim, águas calmas do Guarani. Águas calmas. Estamos agora é subir da Série C para a Série B, mas não é tão simples assim, senhor Pegorari. Eu acho que o Guarani precisa encarar, falar com a torcida, esclarecer para a torcida porque está de volta à Série C do Campeonato Brasileiro. Declarações como essa, simples, tranquilas, isso não ameniza a dor do torcedor do Guarani Futebol Clube, que é, na verdade, o que sustenta este clube tão glorioso. Muito obrigado, Carlão de Freitas. E você, ouvinte, pode mandar sua mensagem, participar com a gente através do WhatsApp 991869070. 991869070. Mande aí a sua mensagem que estaremos registrando. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto. Coordenação de stream é com Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11:11. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações do trânsito de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Moraes Salles, trânsito carregado sentido Nova Campinas, da Rua Lusitana até o Viaduto Laurão. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade na chegada à Rua Itu. A Avenida Anchieta tem lentidão somente pela pista da direita, na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Quem segue pela Orozimbo perde tempo pela pista da direita, sentido centro, da Rua Paula Bueno até a Avenida Brasil, mas no restante da via, trânsito fluindo bem. A Senador Saraiva tem trânsito intenso somente pela pista da direita, desde a Rua Jorge Miranda até a Rua Bernardino de Campos. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação da CBN agora 11h14. Conheça o Sência Taquaral. Apartamentos de 2 dormitórios com suíte, varanda gourmet e lazer premium. Visite o decorado. Rua Maria Monteiro 956, Cambuí.
CBN Esportes Campinas. Muito bem, estamos de volta aqui atendendo os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Bom dia, galera do Qual é o CBN número do Esportes. WhatsApp? É 991869070. Bom dia, galera do CBN Esportes. Rodrigo Pulpo de Campinas. Opa! O Guarani entrou em coma após a derrota para o Guarani. Agora realmente é só um milagre para evitar mais um rebaixamento. Abraços a todos. Eu acho que o coma já tava há mais tempo, viu? Eu acho que contra o Goiás já chamaram os parentes já, né? A própria postura da equipe, né, assim, e jogou bem no Jogou segundo bem. tempo, mas, sabe, sem forças, jogou bem, se impôs, mas sem força para concluir, para empatar. E no sábado fui ver meu menino jogar futebol e lá batemos um papo com alguns bugrinos. E, cara, o Guarani, assim, e até a tabela deu azar pro Guarani, né? Porque, por exemplo, ele ganha da Ponte e ali era um baita suspiro para você conseguir reagir no campeonato. Só que o próximo adversário era justamente o Sport Recife, que precisava daquela vitória na Ilha do Retiro. Jogando em casa, né? Para consolidar a permanência no G4 e continuar brigando até pelo título. Ou seja, até a tabela atrapalhou o Guarani, porque quando ele tinha a possibilidade de ressurgir após uma vitória importante, ele enfrenta talvez uma das equipes mais fortes dentro de casa. São 3 derrotas contra 3 adversários com chances de acesso, né? Que estão na briga, na verdade, por acesso. A tabela então foi isso cruel arrebenta também, o Guarani. Isso arrebenta. Mas o Quer dizer, o primeiro turno, na verdade, é o que arrebenta o Guarani. Sim. Mas o problema do Guarani cair assim, dessa forma, pra mim, já tinha caído também, agora vai confirmar nessa próxima rodada, infelizmente. Essa própria aceitação que o Carlão trouxe de destaque também. O problema é que o Guarani não disputou, né? Ele ficou na última colocação durante tanto tempo. Não é que brigou pra não cair, ficou brigando lá em cima. Uma hora sair, outras horas sair. Se acomodou na lanterna no campeonato, ganhava alguns jogos, melhorou com o Alan Al também, mas acabou não dando aquela... Se a gente traz... É reflexo do primeiro turno. O primeiro arrebentou. Se a gente traz pra dentro de campo, porque a torcida não merece. Mas esse Guarani dentro de campo merece o rebaixamento. Não dá pra falar que é um rebaixamento injusto. É um rebaixamento dentro de campo merecido. Júlio, o que é injusto. 28 rodadas na lanterna, né? E o Guarani está na zona de rebaixamento desde a primeira rodada. O que nos faz crer que o Guarani, faltando 3 jogos, iria sair. Então, assim, até pensando em termos de justiça, a gente fala tanto de regularidade. Um time que passa, por exemplo, o campeonato inteiro dentro do G4, ele merece subir. Claro. E um time que passa o campeonato inteiro dentro do Z4. Sim. Com essa sequência de erros que o Guarani cometeu. Então, não dá, em termos de justiça, é uma queda justa. O que não é justo, e aí a gente lamenta, é o torcedor passar pelo que ele passou, porque o torcedor do Guarani já vem de um sofrimento que foi a campanha do ano passado. O torcedor se iludiu com um possível acesso. O torcedor vislumbrou uma volta à Série A depois de tanto tempo. E aí o Guarani já tinha cometido... uma derrocada no ano passado, naquela reta final, foi vergonhosa já. No Paulistão esse ano não caiu na última rodada. Esse ano o Campeonato Paulista foi vergonhoso já, não caiu... Não caiu porque teve numa o sorte. Bragantino desinteressado. Numa sorte até, que poderia ter tido um ano ainda mais feio. E agora na Série B, todos os sinais estavam aí. A diretoria ignorou e agora vai pagar o preço por isso. E um clube que vira um time, né, que vira o turno com 11 pontos, pode até acontecer, mas é tão difícil que o Júlio conseguiu enumerar aí numa matéria do GE quem teve esse feito, né? É muito complicado. Segundo turno, as equipes se qualificam, as equipes melhoram demais. E o Guarani foi muito mal, as reposições em relação ao ano passado, mesmo no passado tendo sido um ano frustrante, mas as reposições em relação a 2023, elas foram totalmente equivocadas, totalmente abaixo dos jogadores que estavam aí. E aquele caminho legal, vitorioso, mais uma vez, apesar de frustrante, mas poderia ter continuado nesta reta, né, de crescimento, de evolução, foi tudo por água abaixo, com o Campeonato Paulista terrível, com situações extracampo que acho que culminaram com esse 2024 fracassado. E aí o Campeonato Brasileiro, uma pequena melhora no segundo turno, mas que não foi o suficiente para permanecer. Só que o porquê do meu desabafo no destaque, eu acho muito simplório o Pegorari chegar, tudo bem, também não vamos, quando ele fala as verdades também a gente critica, né? Mas eu achei assim, muito levezinho, vamos disputar a Série C para tentar subir. Cara, você falou tanta bobagem durante o ano, por que você não soltou as feras ontem em Goiânia também? Sabe? Então eu acho que é um rebaixamento para não encarar com simplicidade,
para não encarar como um tropeço na vida do Guarani. É muito grave o que aconteceu. O Guarani estava num processo de recuperação financeira, um processo de recuperação dentro de campo também, mas esse 2024 colocou tudo a perder. Começar do zero numa terceira divisão, que a cada ano está mais qualificada. E o ano que vem o Guarani vai sofrer. A gente espera que suba, mas vai sofrer para subir. Mais que isso, né? Tem a Série C, né? O Lupe também trazia durante essa temporada, foram 38 jogadores contratados, né, pelo Guarani. 39 jogadores, não mas é aí impossível, é um monte de coisa, cara. Se você enumerarmos, tem dá um 39, livro. 50 mil jogadores contratados, 540 técnicos, Jogador que 55 foi contratado e saiu. Executivos de futebol, 3 presidentes, enfim... Guarani é cenário só... de queda. E agora só caos, cara, só caos. O Guarani tá numa sinuca de bico que no Paulistão também tem que garantir a permanência, tem que formar um time mais barato. Com menos recursos, exatamente. Exatamente, então fica complicado também, né? Exatamente. Ó, bom dia, amigos, não dá mais. Como eu disse há 2 semanas atrás, o Guarani começa a projetar o Paulista e a Série C. Agora é usar os últimos jogos como laboratório, né? Escreve aqui o Jonathan Oliveira. O JP de Moraes, bom dia, amigos da CBN. A sorte... é o encontro da oportunidade com a competência. Para o Guarani está faltando a competência. Espero que nos últimos jogos tenhamos mais sorte. Seja o que Deus quiser. Abraço, JP de Moraes. Esse goleiro do Goiás, o Tadeu, deve ter quase 100 anos. Desde que eu era pequeno em Barbacena, ele é goleiro do Goiás. Rogério Pauletti. E sempre atrapalha a vida do Guarani. E foi assim, né? Com o Wilson também, né? Parecia que passavam uns anos, aí o Wilson era goleiro lá do Coritiba. Aí depois ele foi lá pro Figueirense. Foi pro Figueirense, acho que parou, né? Tinha o próprio Arley também o Arley também, histórico do Goiás, jogava de calça, né? Lembra dele? 2021, no jogo que era, né, um caminho importante pro acesso à Série A, o Guarani perdeu pro Goiás. O Tadeu foi um gigante aquele dia no Brinco de Ouro. E não é unanimidade na torcida do Goiás, acredita? Não é. Tem gente que... É que hora ou outra ele dá um... Mas ele é bom goleiro. Bom goleiro. Bom dia, rapaziada. O Bugre já caiu independente da matemática. E se a macaca não abrir o olho, vai junto. Infelizmente, os gestores do futebol de Campinas acabarão com o futebol da cidade. Marcelo de Catalão, Goiás. Ô, Catalão, Marcelo, é o seguinte. Eu tava dando uma... longe, hein, Catalão? Catalão é a terra do craque. Isso. Eu tava olhando o comentário nas nossas redes, né, que a gente coloca ali da matéria do Guarani, muita gente falando, porque assim, até usamos o termo próximo do rebaixamento. A gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque assim, vai cair. É impossível não cair. Mas a matemática ainda permite. É igual a gente for falar do Santos daqui a pouco, o Santos não subiu ainda. Teve festa, teve comemoração, teve Neymar ligando pro Guilherme, pro Carille, teve Carille emocionado, Marcelo Fernandes emocionado, mas o Santos não subiu ainda. Questão de tempo. É questão de tempo e matemática. Por isso que a gente não pode cravar aqui. Por que não fala que já caiu? Porque ainda não caiu, porque ainda não subiu. E isso a matemática permite. Mas são 2 coisas que vão acontecer na próxima rodada já. E o Alexandre Nova Europa, bom dia. Precisa avisar o Carlão de Freitas que o Guarani e o Pegorari não estão tranquilos. Ele está apenas se atentando à matemática. Por respeito à torcida, ainda não pode cravar nada. Acho que ele deveria ter ouvido o Scheibe, que cravou há 10 rodadas atrás que iriam para a Série C. Não, mas assim, no final, a gente já ouviu o Pegorari, Lu? Vamos. Você quer colocar o Pegorari? Vai, vamos lá. Vamos de Pegorari para explicar para o Alexandre. Eu acho que o Guarani tem que encarar, a entidade Guarani Futebol Clube tem que encarar com mais seriedade esse rebaixamento. Eu acho que o Júlio viveu, o Lupe chega em 2017, mas nós vivemos uma Série C. Cara, é terrível, atrapalha os cofres, atrapalha o andamento do clube, a parte administrativa. E o Guarani, independente do fracasso do ano passado ou a frustração, o Guarani vinha num processo, num caminhar de recuperação. Recuperação financeira, o estádio tá bonito, tanto é que os grandes clubes estão desejando jogar no estádio Brinco de Ouro. E uma queda para a Série C atrapalha tudo isso. Até a beleza do estádio, a estrutura do Brinco de Ouro. Então, eu vejo assim, é muito grave a queda do Guarani. É muito grave mesmo. Eu acho que Ricardo Moisés, que é um dos responsáveis, André Marconato não vem com essa... tem que comparecer. O Rômulo, que é o menor dos culpados, né, que pegou essa barca na reta final, também precisa aparecer. E explicar para a torcida por que foi um 2024 terrível e por que o Guarani está retornando à Série C, que é uma competição deficitária. Uma competição muito complicada e que essa trajetória de recuperação pode comprometer demais o Guarani Futebol Clube. 8 anos, né, Julio? A última Série C do Guarani. Exatamente. 2016, que ele sobe contra o Boa, né? Contra o Asa, né?
Vamos ouvir então o Pegorari, Vamos lá, depois da derrota para o Goiás no último sábado, 1-0 lá no estádio Ailê Pinheiro, a Serrinha. Em entrevista ao canal Premier, o jogador falou sobre mais uma derrota e essa reta final para o Guarani. Em primeiro lugar, foi um ano muito difícil para o Guarani, cara. Pensar bem no que eu vou falar aqui para não me complicar depois. Foi um ano muito difícil para o Guarani desde o Campeonato Paulista, onde a gente se livrou na última rodada diante do Bragantino em casa, né? E começamos a Série B de uma maneira muito parecida com o Paulista, né? Uma reformulação ali dentro do elenco, dentro do vestiário e infelizmente não tem como enganar o torcedor no momento desse. Infelizmente foi um ano que pro Guarani não deu nada certo, cara. A gente trabalha, a gente se esforça, principalmente a gente que tem uma identidade muito grande com o clube, por ser até da região e no momento desse aí acabar perdendo os jogos em casa de uma maneira que não é que a gente espera, que a gente trabalha muito para não errar, né? Eu costumo dizer que no futebol a gente não é passivo de erro, tem que errar menos, uma hora você vai errar. Infelizmente, aconteceu erros, não só da minha parte, como de todo mundo em momentos capitais, nessa luta contra o rebaixamento, mas é manter a cabeça focada, velho, manter sei nem como falar pra vocês, manter a cabeça no lugar, porque foi um ano realmente muito difícil, particular pra mim também, uma lesão muito grave, uma volta, outra lesão no adutor, que é uma coisa normal, que você volta depois de uma lesão, e acaba acontecendo isso, então você acaba perdendo muito ritmo, é um ano muito picado, é um ano muito parado e a gente vai na superação, vai do jeito que dá, mas infelizmente não terminou como a gente queria. Mas agora é torcer para os adversários para não decretar de vez agora esse rebaixamento e terminar de uma maneira digna, honrando essa camisa que é o mais importante que a gente tem que fazer, uma camisa gigantesca do futebol brasileiro, então manter a cabeça no lugar e planejar aí para o ano que vem, porque o lugar do Guarani não é nem na Série B, é na Série A. E agora que eu passei. Então tem que dar um jeito de subir esse time para B e subir esse time para A. Essa é a minha visão. Bora, Velagem? Bora! Muito bem, tá? Então a palavra do Pegorari. Isso. Eu acho que no final ele admite. Claro. Sim. Que assim, agora é sobre da C pra B. Enfim, faz sentido o que disse o ouvinte em relação a esse cuidado com a matemática, né? Para não cometer nenhuma gafe, mas no fim aí o Pegorari é enfático. O Guarani pode chegar a 40 pontos. Muito difícil. Ô Júlio, outra coisa, nós conversávamos aqui enquanto o Pegorari falava, o porquê no momento em que o Guarani tinha vida, em que o Guarani lutava, ele não teve essa ponderação também, né? Principalmente no jogo antes do Botafogo, né? Que ele dá aquelas declarações. Foi contra quem que ele xinga o ataque, foi um jogo antes do Botafogo, porque ele falha contra o Botafogo. Foi no brinco, Contra o Mirassol, não. O Mirassol ganhou. Não, ganhou. Foi um jogo em que... Foi um jogo que empatou. Foi contra o Avaí, não tô lembrado. Mas essa ponderação, ela deveria ter acontecido em meio ao campeonato. Por que eu digo isso? Para o time ainda ter a tranquilidade para buscar. Era difícil? Era impossível? Era. Mas com a tranquilidade era mais fácil. Aí, de repente, ele solta, porque ele é uma bomba relógio, né? Com o microfone na mão. Então ele pega e soltou as pérolas dele, aí a consequência disso falhou contra o Botafogo, ou seja, virou um barril de pólvora. Foi contra o Avaí, foi contra o 0-0, né? Foi um barril de pólvora o vestiário do Guarani. A gente não tem nenhuma confirmação de problemas, mas a gente sabe o que isso pode acarretar no mundo do futebol, e o Pegorari também faz parte, tem uma fatia importante. Aquele jogo de Ribeirão talvez tenha sido preponderante também, Marcelinho no pênalti. Se enumerarmos aí, acho que todo mundo tem aí um percentual. Mas eu acho também que essa ponderação, essa tranquilidade, esse pensar para falar, como ele disse no microfone, deveria ter acontecido no momento em que o Guarani aspirava alguma coisa, principalmente nesse jogo contra o Avaí, que ele soltou os cachorros, e isso é muito ruim pro ambiente do time. De fato, assim, foi uma temporada ruim para o Pegorari, mas foi para todo o Guarani, né? Não é eles colocar nesse papel de, poxa, que lamentável para mim todo esse ano. O Bruno Mendes estava se matando lá contra o Goiás também, recebeu uma pancada. E em nenhum momento falou nada que destabilizasse o vestiário, né? Essa é a verdade em relação ao Bruno Mendes. Aliás,
Nossa torcida aqui para que ele se recupere e volte, porque saiu machucado novamente. São esses cenários que culminam aí no descenso do Guarani para a Série C do Campeonato Brasileiro, depois de participações aí consecutivas na Série B desde 2017. E na volta do repórter CBN, a gente tem que falar da Ponte Preta, que também tá nessa briga aí para fugir do rebaixamento. A Ponte segue ameaçada, tem que vencer hoje o Paysandu. Daqui a pouco a gente fala da Macaca, certo, Antônio Lupi? E também vamos falar do clássico entre Corinthians e Palmeiras. O Santos tá quase na Série A e tem muita coisa aqui no CBN Esportes. 11 horas e 30 minutos. Repórter CBN. Segunda-feira, 4 de novembro de 2024. O dólar comercial abriu o pregão de hoje em baixa depois de registrar o segundo maior valor nominal da história na sexta-feira, R$ 5,86. Numa semana movimentada, os investidores voltam a atenção para as eleições americanas, o cenário fiscal e as decisões sobre os juros no Brasil e nos Estados Unidos. O alívio do câmbio ocorre depois de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelar uma viagem que faria à Europa nessa semana a pedido do presidente Lula. A decisão foi tomada diante da pressão do mercado financeiro por um pacote de corte de gastos. Investidores acreditavam que o anúncio seria feito logo após o segundo turno das eleições municipais, mas, com a demora do governo, a moeda americana disparou mais de 6% na semana passada. No momento, o dólar comercial está em baixa de 1,32%, cotado a R$ 5,79. O euro vale R$ 6,31, queda de 0,67%. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 1,29%, com 129.768 pontos. O governo de Israel formalizou à ONU a decisão de banir a Agência de Apoio a Refugiados Palestinos das Nações Unidas. Na semana passada, o parlamento do país aprovou uma lei que proíbe a entidade de operar em Israel e impede a cooperação de autoridades locais com a organização. A agência fornece serviços de ajuda e educação a milhões de palestinos na Cisjordânia ocupada e na faixa de Gaza. O Corinthians recebe o Palmeiras na Neoquímica Arena às 8 da noite de hoje pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, Operário e Sport se enfrentam às 7 da noite. Ponte Preta e Paysandu jogam às 9 e Ituano e CRB às 9h15. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informações em Brasília com Gabriela Echenique. Oi, Gabi. Oi, Fernando. Olha, numa tentativa de acalmar o mercado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse agora há pouco que deve anunciar o pacote de corte de gastos ainda nessa semana. Haddad suspendeu ou adiou a viagem que faria à Europa nesta semana por determinação do presidente Lula para antecipar esse anúncio do pacote de corte de gastos. Agora há pouco, depois de uma reunião rápida com o presidente, o ministro da Fazenda disse que como ele vai ficar no país e as coisas estão muito adiantadas, ele acredita que já está pronto para anunciar nessa semana o pacote. Lembrando que, diante dessas incertezas em torno do que vai ser anunciado pelo governo federal, o mercado reagiu nos últimos dias e o dólar explodiu, atingindo hoje R$ 5,80. Lula se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agora há pouco, mas foi para tratar de outros assuntos relacionados ao G20. E eles devem se reunir logo mais, depois do almoço, aí sim, para tratar desse pacote do corte de gastos. Haddad disse que as definições estão muito adiantadas, que o presidente Lula trabalhou bastante no final de semana em relação a isso e que já está na reta final, portanto, a qualquer momento, podendo esse anúncio acontecer, segundo o ministro, provavelmente nesta semana. Fernando. Obrigado, Gabriela Echenique, em Brasília, 11h34. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Vamos falar de clássico. Hoje tem derby
entre Corinthians e Palmeiras. E os goleiros são muito importantes num jogo decisivo como esse, né, Lupe? Podem definir o resultado a qualquer momento, Júlio. De um lado nós temos Hugo Souza, conhecido também como Neneca, e do outro Everton, que voltou a ser convocado para defender a seleção brasileira. Hoje eles estarão frente a frente no grande derby da capital paulista. Na Neoquímica Arena, às 8 horas da noite, a bola rola para Corinthians e Palmeiras. Duas equipes com objetivos diferentes dentro da competição. O Corinthians vem de uma eliminação na Copa Sul-Americana para o Racing na última semana. Só que essa eliminação vai servir de combustível. Pelo menos foi isso que disse o goleiro Hugo Souza. Que a gente tem uma missão, e a nossa missão é deixar o Corinthians onde ele merece, que é na Série A do Brasileiro. E a gente vai dar tudo que a gente tem para que isso concretize. E já começando de segunda-feira, temos uma outra guerra segunda-feira, e a partir de agora já vem sendo assim, mas agora muito mais. A partir de agora todo jogo é guerra, todo jogo é uma final, porque a gente tem que deixar o Corinthians onde ele merece. E que essa eliminação sirva como motivação, né? Usar todo esse sentimento ruim que a gente está, sentimento de tristeza, e transformar ele em motivação para que a gente consiga deixar o Corinthians onde ele merece. Provável Corinthians, Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique, Félix Torres, voltando ao esquema com 3 zagueiros, Mateuzinho, José Martínez, Alex Santana, Garro e Hugo, Memphis Depay e Uri Alberto. Esse é o provável Corinthians do professor Ramon Dias, que está já na corda bamba. Do outro lado, um dos técnicos mais vitoriosos do futebol brasileiro, jogando hoje como visitante na Arena Corinthians. E mais respeitados também pelos outros profissionais, ele se chama Abel Ferreira. O treinador do Palmeiras, ele ainda faz um certo mistério em relação ao time que vai colocar em campo. O Palmeiras na perseguição ao Botafogo, que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro. O Everton, como eu disse, de volta à seleção brasileira, também projetou o jogo de hoje, o clássico contra o Timão. Já vem jogando vários clássicos nesses últimos anos e sabe como é que é. Vale 3 pontos, mas não são 3 pontos qualquer. Clássico, ele é além de 3 pontos, então a gente sabe o quanto isso mexe com a semana do torcedor, mexe com a nossa semana. A gente sabe que quando ganha o clássico é tranquilo para se trabalhar, ainda mais para a gente, que a gente está tentando aí brigar por mais um título e sabe também da condição que o adversário vem, de estar brigando pelo rebaixamento, e sabe que isso é muito difícil. Então tende a ser um jogo muito disputado, as duas equipes buscando a vitória. A gente quer a vitória por brigar pelo título, eles também querem a vitória para escapar do rebaixamento. Então eu não tenho dúvida que vai ser um jogo competitivo, muito disputado, e a gente espera que a gente possa atuar em alto nível, como a gente vem fazendo no treino. Nossos treinos aqui são muito competitivos, é levar essa competição que a gente já vem fazendo a semana inteira para o campo e tentar sair com os 3 pontos. Provável Palmeiras, de Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga, Felipe Anderson, Estevam e o Flaco Lopes. Quem apita o clássico hoje na Neoquímica Arena é ele, Wilton Pereira Sampaio, árbitro do derby, inclusive de Campinas, né? Vai dobrar em derbys. Vai fazer a dobradinha. Dobrar em derbys o Wilton Pereira Sampaio. E aí, Fábio Scheibe, sua projeção para o clássico hoje, Fabião? 2 opostos, né? O Palmeiras tentando manter viva a esperança de título brasileiro, né? Na corrida atrás do Botafogo, uma vitória hoje é essencial. O Botafogo joga amanhã também um clássico contra o Vasco da Gama. E o Corinthians, que vem da ressaca, né? Da eliminação da Sul-Americana. O brasileiro tá beirando ali a zona de rebaixamento, mas o começo dessa rodada foi já animador para o Corinthians. Os principais concorrentes contra o rebaixamento perderam, né? O Juventude perdeu em casa, o Bragantino acabou empatando. Então, mesmo uma derrota hoje do Corinthians não faz o time entrar novamente à zona de rebaixamento. Um clássico que tem um tabu aí. O Corinthians tenta quebrar um tabu de 3 anos sem vitória sobre o Palmeiras. São 7 jogos, né? A última vitória lá em setembro de 2021. Mas com a torcida ao lado aí, o Corinthians tem tudo para fazer um grande jogo. Jogo expectativa alta, né? Mais uma vez, Palmeiras e Corinthians e Palmeiras chamando a atenção de todo o Brasil, né, Carlão? São 7 jogos, né, de invencibilidade do Palmeiras desde 2021, né? E eu acho que nesse período é o clássico em que o Corinthians entra com uma possibilidade maior de equilibrar. Eu acho o Palmeiras favorito. O Palmeiras tem mais time, mais organizado, ele tem o propósito de título. Mas é um Corinthians com individualidades e joga em casa. Por isso dá para acreditar, sim, que o Corinthians tem forças para ganhar do Palmeiras hoje à noite. Apesar do momento importante que o Palmeiras vive, é uma vitória aí da liderança, secando o Botafogo, né?
Tô curioso para saber como vai ser a reação da torcida do Corinthians com o Ramon Dias hoje, né? Lógico, vai ter apoio 100% desde o início, Acho mas que se perder... a recepção depois dessas duas eliminações seguidas, né? Copa do Brasil e Sul-Americana. Queria saber como a torcida vai cobrar ou não o técnico argentino. Eu acho que antes do jogo o apoio total. Aí dependendo do resultado... E clássico geralmente é um triturador de técnicos, né? Muito bem, para fechar aqui o nosso bloco, né, dos times paulistas, falar do Santos, que venceu o Vila Nova e se aproximou do retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, Antônio Lupe. Só faltou combinar com o Ceará, né, que venceu o Avaí por 2-0 lá no Castelão. O jogo aconteceu no domingo, o jogo do Santos contra o Vila no sábado. Uma grande festa, Vila Belmiro lotada, 3-0, os gols do Santos marcados por João Basso, Guilherme e Otero numa linda cobrança de falta. Claro, contou com a colaboração do goleiro Denis Júnior, mas uma falta muito bem cobrada pelo Otero. Resultado que deixa o Peixe com um pé e 4 dedos na Série A do ano que vem. E o técnico Fábio Carille foi perguntado se vai continuar no comando do Peixe se depender da vontade do treinador. Um ano muito pesado, né? O que me deu força para ficar aqui é o interno. O interno é bom demais, né? A fumaça, a pressão que veio de fora, te juro, não li, não vi nada, só assistindo jogos de Série B, sem som, sem nada, que foi muito pesado, né? Mas se não fosse esses caras aqui, então gosto demais da cidade, gosto demais do clube, gosto demais das pessoas que trabalham lá, do cara que corta a grama até a cozinha. Eu passo o dia lá e muitas vezes não tenho o que fazer, vou lá encher o saco do pessoal. Mas eu sei que foi um ano muito desgastante, um ano muito pesado. Mas eu sei que futebol é assim. Nem sempre onde Deus te coloca quer dizer que vai ser um mar de rosas, né? Às vezes vem turbulências mesmo, mas tenho muita fé, acredito demais em Deus, sempre acreditei, e é um lugar que eu me sinto bem, né? Mas isso não quer dizer se é o melhor para mim e o melhor para o clube. O jogo do acesso do Peixe na segunda-feira, dia 11, contra o Coritiba, lá no Couto Pereira. Uma vitória carimba o passaporte do Santos para a Série A do Brasileirão. E a despedida do Santos como mandante nessa Série B vai ter um local novo, né? Palmeiras e Santos se acertaram para a alegria do Carlão de Freitas. O Santos vai mandar o jogo contra o CRB no dia 17, domingo, penúltima rodada da competição no Allianz Parque. Palmeiras e Santos firmaram um acordo, então o Santos pretende levar essa partida para São Paulo, no Allianz Parque, mesmo tendo capacidade reduzida, mas o Santos quer mandar no jogo na capital paulista e deve ser essa, então, o novo local da partida. Maravilha, parabéns aí ao Santos, né, pela Parabéns campanha, porque é uma questão Calma. apenas de matemática para o Santos confirmar o acesso e o título. Acho que vai dar Santos nessa briga contra o Novo Horizontino, mas tá legal. Parabéns. A briga com o Novo Horizontino tá muito legal, ambos venceram aí os últimos 3 jogos. E tem o Sport também, lembrando que na última rodada Santos e Sport se enfrentam na Ilha do Retiro, o Sport joga hoje, né? Joga Joga amanhã. Hoje contra o Operário, desculpa. Hoje ou amanhã? Hoje. Mas 7 da noite. Mas parabéns, eu não entendi. Parabéns ao Santos pela campanha, que é porque muitos, a gente viu o Cruzeiro, por exemplo, indo jogar a Série 3 vezes, a Série né? B e demorar 3 anos pra subir. O Grêmio patinou O Vasco, também. 2 vezes também. O Vasco da Gama e nada mais, então... Palmeiras caiu um monte de vezes também, não caiu? Mas sempre subiu. Não é questão de cair, é questão do tempo que ficou. A questão é a campanha. A Série B, ela tá virando um campeonato Mordeu, hein? perigoso. E se você já não é tão... não mata no primeiro ano, você morre. Ai, que medo. Não é sempre que um gigante cai e já volta, né? Aliás, ano que vem, a Corinthians... Vamos ver esse peixe aí, cara, para ano que vem, porque, rapaz do céu, que 2024 difícil. Será que isso se aplica ao Alvinegro? Será que ano que vem teremos outra Alvinegro? Vamos aguardar. 11h44. Daqui a pouco tem informações da Ponte Preta, que enfrenta o Papão da Curuzu no Majestoso. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E o Vôlei Renata continua com 100% de aproveitamento na Superliga Masculina de Vôlei. No último sábado, o time campineiro venceu o Suzano fora de casa por 3-1, com parciais de 25-14, 25-19, 30-28 e 25-15. Campinas ocupa a segunda colocação na classificação geral do torneio. O próximo compromisso está marcado para o dia 11, que acontece na segunda-feira, às 9h30 da noite, contra o Praia Clube, no ginásio do Taquaral. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. 11h47, hora de falar da Ponte Preta, que entra em campo hoje contra o Paysandu, Antônio Lupe. 9h da noite é o horário da partida no Majestoso para duas equipes que têm o mesmo objetivo dentro da competição, a permanência na Série B de 2025. A Ponte Preta, ela vem de uma derrota muito forte, né? Na última rodada, perdeu para o Mirassol por 3-0 e agora precisa aí somar os 3 pontos para chegar aí aos 41 pontos e ficar um pouco mais tranquila nas últimas 3 partidas que restam até o fim da competição. Semana cheia de muito trabalho para o técnico interino Nenê Santana. O treinador vai fazer mudanças na equipe, até porque ele tem o retorno de jogadores importantes, como por exemplo o goleiro Pedro Rocha, que volta após cumprir aí uma sequência de suspensão, tudo por causa daquela expulsão contra o Sport, pegou 4 jogos, tinha que cumprir 3, já cumpriu, então o Pedro Rocha volta provavelmente para a meta da Ponte Preta. No ataque, Gabriel Novaes também está de volta após cumprir suspensão. O Gé, como a gente já destacou na semana passada, por conta de um problema muscular, não deve ficar à disposição do treinador interino da Ponte Preta. Emerson, volante, o zagueiro Joilson, que foram desfalques nas últimas rodadas, dificilmente estarão à disposição do técnico Nenê Santana. Ponte Preta provável para enfrentar o Paysandu hoje à noite, com Pedro Rocha no gol, Luiz Felipe ou Igor Inocêncio, Matheus Silva e Nilson Júnior na zaga e o Risso na lateral esquerda. Meio campo com Emerson Santos, Castro e Elvis. No ataque, Iago Dias ou a possibilidade da entrada do Matheus Regis, Everton Brito ou Renato, já que o Gé está fora do jogo, e o Gabriel Novaes. Do outro lado, o técnico Márcio Fernandes do Paysandu, ele tem aí 4 opções que voltam a ficar à disposição. O Netinho, o Val, o Matheus Trindade e também o Robinho. O treinador deve escalar a equipe do Paysandu com o Matheus Nogueira, Brian Borges ou Edilson, que já passou pela Ponte, Wanderson ou Quintana e Lucas Maia, além do Kevin, Matheus Trindade, João Vieira e Robinho. No ataque, Paulinho Boia, Borassi
e Juan Ribeiro ou Nicolas, atacante. O Paysandu já tem 40 pontos, por isso, quem vencer hoje à noite no estádio Moisés Lucarelli fica um pouquinho mais próximo de garantir a permanência na Série B do ano que vem. Árbitro FIFA, Rodrigo José Pereira Lima, do estado de Pernambuco, é quem vai comandar a arbitragem do jogo. Júlio. Carlão de Freitas, jogo dificílimo para a Ponte, mesmo jogando dentro de casa, mas a vitória agora é inegociável. Inegociável, Júlio, jogo muito complicado, não dá para colocar a Ponte ou rotular a Macaca como favorita neste jogo. A Ponte não passa a menor confiança para o seu torcedor, sendo no Moisés Lucarelli ou sendo fora então nem se fala, né? O último foi contra o Mirassol, em que sequer ofereceu resistência para os donos da casa, mas é o jogo. Eu acho que se tem um jogo para a Ponte vencer e encaminhar a permanência, é hoje. Até porque a próxima partida em casa é contra o Sport Recife. E a gente sabe da qualidade do Sport. De repente o Sport chega a Campinas pensando em título. E aí, time por time, a Ponte não vai conseguir igualar as ações. Hoje enfrenta o Paysandu, também interessado. Uma vitória encaminha a permanência do Papão da Curuzu. Praticamente já deixa o Paysandu na Série B do ano que vem. Mas é a Ponte, tem que encarar, vencer essa pressão que está sofrendo também. O Nenê Santana convicto da escalação, tem a Edu, Luiz Felipe e Igor Inocêncio. Eu iria com o Igor, cara. É da posição, tem o chute, é um jogador que joga bem ali pelo lado direito, tem o apoio, né? Diferente do Luiz Felipe, que é quase que um zagueiro por aquele setor. Mas é jogo difícil, é jogo pro torcedor pontepetano já passar na farmácia, comprar um calmantezinho, porque vai precisar, não vai ser fácil não. Agora, um resultado positivo deixa a Ponte Preta em águas calmas, em águas cristalinas aí para sacramentar a permanência na Série B. Esse é o ponto, né, Fábio? Hoje uma vitória deixa a Ponte praticamente dependente de mais um empate, vai, para finalizar a temporada tranquilo. Exatamente, a Ponte iria a 41, ultrapassaria o próprio Paysandu, né? Vai depender ainda do jogo do Botafogo, mas a Ponte pode subir 3 posições, na verdade, né? Tem a Chapecoense também. A Ponte pode, então, dar um salto bom aí, pensando nesta reta final, chegando a 41 pontos. Quase certo que consiga escapar, mas também, como o Carlão disse, um jogo perigosíssimo. Caso uma vitória não venha, a gente até bate na madeira aqui, mas caso a vitória não venha para Ponte Preta, a situação pode complicar, porque também tem um jogo do CRB contra o Ituano, né? Eles jogam um duelo direto no mesmo horário, inclusive, do jogo da Ponte Preta. Começa um pouquinho mais tarde, às 9h15. A Ponte Preta, então, dependendo desses outros times aí. Não pode chegar na penúltima, na antepenúltima rodada, dependendo de outros resultados, que a situação pode se complicar ainda mais, né? Se for para ter um vencedor, o empate é melhor, mas se for ter um vencedor, melhor que seja o Ituano, né? Ituano iria a 37, para não ultrapassar a Ponte aí, para que ela não corra o risco de entrar na zona de rebaixamento em caso de resultado negativo, né? Só para situar os nossos ouvintes para quem torcer aí nesse jogo, caso haja necessidade, mas basicamente a Ponte depende das próprias forças, isso não é necessariamente uma boa notícia, né? A gente sabe que a Ponte hoje vacila quando depende das próprias forças. A Ponte hoje é a 16ª, primeiro time fora da zona de rebaixamento, daí o CRB é o 17º na zona da degola com 36, o Ituano é o 18º, tem 34 pontos ganhos. Bom, a Ponte tem uma sequência depois desses 3 últimos jogos, depois do Paysandu de hoje, ela pega Vila Nova. O Vila, que não tem mais nada, não vai subir. Tem o Sport, que aí vai brigar por título. Já praticamente subiu o Sport também, né? Também. E o Avaí, que já tá mandando até a gente embora pro ano que vem. Então, assim... então você está dizendo que a Ponte também pode ter resultados nessas rodadas contra esses outros 3 times? Pode, sim. Mas é melhor vencer um Paysandu, que é um confronto direto, porque depois já começa a fazer igual o Avaí e igual o Vila Nova. Já pensa no ano que vem, porque eu vou falar um negócio pra você, hein? Só que a Ponte... Vai uma galera, hein? Nossa senhora. Só que a Ponte, ela não é um time confiável, né? Mesmo tendo uma tabela, digamos, confortável, né? Porque pega o Vila Nova, Feliz Natal. O Sport com título, vamos tirar o Sport aí, mas Vila Nova e Avaí são 2 jogos confortáveis contra equipes que não aspiram mais nada na competição. Agora, o problema é a Ponte, né? A Ponte, nós falávamos do Guarani que o primeiro turno comprometeu demais, o segundo turno da Ponte é terrível, é igual do co-irmão, como a gente fala. Pô, é brincadeira, né? Segundo turno terrível da Ponte, que pode significar o rebaixamento da Ponte. Quer queira ou quer não, muita gente comemorando aí o fim de semana, né? Foi cercado de festa e tudo lá. Mas vamos com calma também, porque a Ponte ela não dá nenhuma demonstração de reação.
que seja hoje, pra aí fazer jus, pelo menos a poder brincar, a poder falar que é Série B e tal, mas, cara, a Ponte, ela não dá nenhuma resposta positiva. Ela não é um time confiável, não dá pra falar que ela vai jogar contra o Paysandu em casa hoje, que ela vai vencer o jogo. Não dá pra colocar como favorita. É um time que nesse segundo turno não mostrou nada. Até a última partida que venceu foi contra o Brusque, num sufoco danado. Se não é o Elvis dar aí os passes mágicos dele, a Ponte não teria vencido o jogo. Então até aqui é um time fadado a brigar pra não cair também, ou a cair. Se ela não der uma resposta nesses 3 jogos, ou hoje, ela corre um risco seríssimo de rebaixamento. Então não vejo motivo pra muita brincadeira, pra muita festa, não. A situação da Ponte é terrível, é tão ruim como do Guarani. Só pra falar dessa campanha do retorno, a Ponte tem a segunda pior campanha dessa metade final da competição. São 12 pontos. Ela tem um a mais que o Guarani, por enquanto, né? Faltam 4 jogos ainda, mas enfim, em comparação ao primeiro turno. 12 pontos conquistados em 15 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Marcou 11 gols e sofreu 22, 26,6% de aproveitamento. O CRB tem a pior campanha, fez apenas 11 pontos. E o Paysandu, que é o adversário da Ponte, tem a 4ª pior campanha, mas já fez 16 pontos nessa parte final da Série B. O Antônio Wilson, do Nova Europa, manda aqui que a Ponte, se vencer hoje, termina de derrubar o Guarani. A queda não será nessa rodada, né? Mas sim, deixa uma diferença ainda maior. Provavelmente na próxima rodada o rebaixamento seria confirmado matematicamente. Bom dia, pessoal da CBN, Euclides de Campinas. Meu Santos está com um pé e meio para acabar com essa angústia. Campeonato duríssimo, que é a Série B. Um pé e 4 dedos do outro já. Não acho mérito nenhum idolatrar a volta dos grandes como um feito, mas sim uma obrigação. A diferença do poder financeiro chega a ser quase uma covardia com os outros em relação aos recursos. Conrado aqui escreve no nosso WhatsApp. Verdade. Só que hoje a administração dos times, aí iguala, né? Independente se grandes ou não, Conrado. A gente viu a história recente aí na Série B. O que importa é a competência. Que esse bate-volta aí não é tão óbvio quanto em outros tempos. Mas concordo com você. Bom dia, amigos. A declaração do Pegorari foi muito sóbria. Acredito que deveríamos avaliar o conjunto. E vamos ser sinceros. O Guarani perdeu alguns jogos que até Ponte Pretanos, como eu, enxergavam que um time que, independente de jogar bem ou mal, poderia e seria rebaixado com um mísero futebol. Carlos Augusto, Jardim e Tatiai. Não seria. Tô falando com você, não seria. Fica quietinho. Não, fica quietinho. Mas essa sobriedade, eu também achei, ela deveria ter acontecido no momento em que o Guarani ainda brigava. Essa sobriedade no momento em que caiu, vai servir de quê? Pra cima deles, Flamengo, Aldeiro do Campo Belo. Ixi. O Gabigol apareceu ontem. Ah, Gabigol. Nunca critiquei, Fez o muque. né? Gabigol. E mandou beijinho ainda. Mandou beijo, você viu pra câmera? Olha Pro Lianco. Pra quem? Pro Lianco. Quem que é Lianco? Zagueiro. O zagueiro mais bonito do Brasil. Teve uma tretinha lá, né? A irmã do Lianco, aliás, que é casada com o Maicon, volante do Corinthians. Mas aquele Zagueiro zagueiro do Corinthians, André Ramalho, também é um bonito casal. É um belo zagueiro, né, o André Ramalho? Seguindo aqui, o Léo do Centro. O Léo do Centro, midiático CBN. Que aula de fair play o jogador do Porto deu no jogo em Portugal. Coisa fora do comum. Parabéns pelo exemplo. Grande PP, ex-Grêmio. Verdade. O jogador teve uma hamstring, nada mais é do que a lesão muscular na coxa, no adutor. Que arrebenta, o cara não consegue continuar em campo. O PP poderia continuar a jogar, fazer o cruzamento e fazer o 2-0 para o jogo. Porto e Estoril, né? Você sabia que o PP já teve na mira da Ponte Preta? Mas aí ele não veio. Era aquele tempo aí que contratou vinha aquele Vico, Guilherme Pato, aquela turma. O Guilherme Pato, o pessoal tá querendo Tá, ele. do Figueirense, né? Figueirense, tem o Sport, que é o Pato. Tem uma galera atrás do Pato. E você criticou muito, viu, Júlio, quando ele jogou na Ponte Preta. Lá do Sul, cara, uns parda, tudo da mesma linha de montagem, né? Pato, Vico. O PP era bom, o PP era fera. O Vico... A estreia do Vico quase derrubou o Antônio Lupe. Fez um golaço fora da área contra quem? Cuiabá? Não, ele fez 2 gols contra o Vitória uma vez. E aí foi narrar o gol. Viu coisas, né? Viu coisas. Grande. Deixa eu mandar um parabéns rapidinho. Hoje é aniversário do Pelé. Ele quem cuida do gramado do estádio Moisés Lucarelli. Ele deve estar tendo um trabalho agora, porque com essa quantidade de água. Rapaz, então ele sempre ouve a CBN em todos os jogos da Ponte. Pelé. Boa, ele Pelé. É aquele melhor profissional que no intervalo ele tá ali com a pazinha ajustando, ele tá com fone no ouvido. Ele tá ouvindo. Será a que CBN. no baldezinho de Pelé tem um salzinho grosso lá? Eu acho que tem. Então Pelé,
Essas coisas não dão muito certo, não. Mas faz bem. Mal não vai fazer. O Fábio Chefe falou que o sal grosso é bom, mas tem que ter um quilo de picanha. Aí sim, né? Rapaz, aí sim. Senão Bahia e Vitória nunca teriam caído. É verdade. Pô, Fábio Chefe. Aliás, hein, as lendas professor do futebol. Carpini tá fazendo Você viu história a no recepção Vitória. do Vitória no aeroporto? Eu Depois vi. da vitória depois da Vitória vitória do Vitória, né? Contra o Do Atlético triunfo do Paranaense Vitória. virada. Madrugada encheu Pô, o é aeroporto. furacão, hein, cara? Que coisa, hein? Centenário. Ano de centenário é sempre assim. Também tá com estagiário como técnico, Lúcio Gonçalves. Tem história no time, mas Estamos na ponta da linha com o Lúcio Gonçalves. Bom, senhores, Bragantino ponto é final outro aqui também, no hein? nosso Bragantino é outro. CBN Esportes, 4 horas tem Arena, hoje tem Ponte Preta e Paysandu, estaremos também de olho no Corinthians contra o Palmeiras e amanhã a gente volta às 11 horas para repercutir tudo isso e muito mais aqui no CBN Esportes. Grande abraço e ótima semana para você. Boa! CBN Esportes Campinas.